Olá pessoal, estamos começando esta live. Está chegando aqui nosso amigo Sérgio da Luz, está nos acompanhando. Vamos aguardar mais um pouco enquanto chega mais pessoas, para nós começarmos a falar sobre a nossa lição bíblica, que hoje tem um assunto muito interessante. A nossa querida Delma da Paz também já está assistindo. Já estaremos dando início ao comentário da nossa lição de hoje. Uma lição importante para a nossa edificação e crescimento espiritual. Com certeza nós iremos aprender bastante acerca da palavra do Senhor neste momento em que estamos vivendo um período difícil, podemos dizer, no mundo inteiro. As atividades da igreja, elas estão paradas por conta dessa pandemia. E nós não podemos esquecer de que a palavra do Senhor, ela é que nos motiva e que nos dá força para prosseguir. Então não iremos de forma alguma ficar focado apenas no que está acontecendo ultimamente no mundo, mas vamos continuar lembrando de que a palavra do Senhor é o meio mais eficaz para nós estarmos fortalecidos na presença do Senhor. Então, nós já iremos começar, sem mais perda de tempo, meditar um pouquinho aqui na nossa revista, no comentário de hoje. A lição que nós iremos estudar nesta manhã, ela é a lição de número 9, hoje 31 de maio, e esta lição, ela traz um tema importantíssimo. O tema dessa lição é o mistério da unidade revelada. Esse é o assunto que nós iremos aprender, estudar. Eu peço a compreensão de todos. Não sou pés no assunto, não sou versado no assunto, porém irei comentar ou falar um pouco desta lição com a intenção de ajudar os nossos irmãos, os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham a aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Pena que muitos neste momento não estão ou não têm a possibilidade de acompanhar, de ver, às vezes por não ter acesso às redes sociais, e isso dificulta, mas eu creio que as pessoas que irão acompanhar, de alguma forma serão edificadas pela palavra do Senhor. Então vamos lá, queridos. Aqui diz o seguinte: o mistério da unidade revelada. Vamos ver o que é isso. O textuário áureo da nossa lição diz o seguinte: o qual noutro tempo, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então esse mistério da unidade, que a lição bíblica se refere, diz no seu texto áureo, que é o versículo da palavra de Deus encontrado em Efésios capítulo 3 e o versículo 5, diz o seguinte:
vou ler novamente, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E a verdade prática que nos informa, nos diz o seguinte: Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, queridos, no decorrer desta lição, no decorrer deste comentário, nós iremos nos certificarmos, iremos compreender que esse mistério foi revelado para nós através de Cristo, que é a revelação máxima de Deus para a humanidade. O mistério que tinha sido oculto em outros tempos, em outras eras, veio a ser revelado a nós pelos santos apóstolos, pelos santos profetas. Esse mistério que através de Cristo foi revelado é a igreja. Somos nós, a igreja do Senhor. Para nós ficarmos mais bem situados no assunto, eu gostaria de ler um pouco a introdução desta lição para nós ficarmos melhor situados no que a lição nos fala. Diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança. Ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, são basicamente esses pontos que nós iremos aprender e acompanhar nesta lição de hoje. Como foi revelado esse mistério, a forma como ele foi repassado, por que nos tempos antigos ele estava oculto e que na nova aliança ele veio a ser revelado. Então isso é uma questão importantíssima para nós compreendermos acerca desse propósito, o propósito da salvação, o propósito da unidade, que no decorrer da lição nós iremos compreender com mais clareza esse propósito, esse conceito de unidade, ou a revelação desse mistério que a Bíblia Sagrada nos informa. A verdade, eu quero vos enfatizar o seguinte: é que esse propósito de Deus, esse projeto que Deus veio a nos revelar na plenitude dos tempos, através de Cristo, é algo que Deus já tinha concebido, já tinha projetado antes da fundação do mundo. Na sua presciência, na sua soberana vontade, Ele já havia projetado, arquitetado esse plano e só veio a ser revelado nos últimos tempos através de Cristo. Vamos observar aqui o seguinte, acompanhando o raciocínio do escritor da lição, nos diz o seguinte: o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, esse mistério do qual estamos falando, ele fora ocultado no período veterotestamentário. Foi oculto, embora entendemos que no passado houve uma certa ênfase a esse mistério
mas de uma forma menos explícita, ou de uma forma não compreensível, e que veio a ser compreensível no contexto neotestamentário. Essa é a verdade. Diz o seguinte: os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Então é interessante nós observarmos aqui o seguinte, que esse mistério, essa promessa, ignorada pelos gentios. Eles não valorizavam, ou não compreenderam, não entenderam. Porém, os judeus, eles achavam que eles seriam únicos beneficiários dessa promessa, desse mistério que seria revelado, desse propósito. Então os judeus, eles tinham essa crença. Eles achavam que eles seriam únicos que poderiam ser participantes dessa promessa. Mas o que nós vemos e o que nós compreendemos através da palavra do Senhor, que esse plano de Deus é um plano bem abrangente, é um plano que seria bem abrangente e que seria extensivo também aos gentios, e que a sua concretização, a sua forma mais completa, seria revelado por Cristo e concretizado na igreja. Ou seja, a igreja será a instituição que Deus instituiu para ser detentora desse processo e conhecer melhor e divulgar esse mistério para o mundo. Porque no Antigo Testamento a gente observa o seguinte: havia basicamente dois povos, apesar de terem vários, mas esses povos espiritualmente esses povos, eles eram vistos de duas maneiras, ou de duas formas: o povo judeu e os gentios. Quem não era judeu, logicamente, era gentios. Então, dessa forma que Deus se comunicava, que se revelava à humanidade, vendo por esse ponto de vista, vendo dois povos, apesar de terem vários povos, porém, aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. E esses gentios, como diz aqui, o povo gentil, eles ignoraram as promessas. E os judeus pensavam que eles seriam os únicos beneficiários. Mas o que vamos ver aqui no decorrer deste momento é que essa revelação, esse mistério, ia envolver um terceiro grupo, ou um terceiro povo, denominado Igreja do Senhor Jesus. Então, o que vem a ser, para nós entendermos melhor, o que vem a ser a igreja nesse contexto? É o seguinte: hoje Deus, ele vê três povos, ou três grupos. Ele vê os judeus, vê os gentios e vê a igreja do Senhor, que é formada de judeus e gentios. É formada de todos quantos se rendem e aceitam a Cristo como Salvador. Aí sim, é formada a igreja do Deus vivo. E esse é o mistério que foi revelado na plenitude dos tempos pelo Senhor Jesus Cristo, que veio trazer essa grande revelação. Então eu vou ler um pouquinho aqui para a gente entender o raciocínio do escritor. O primeiro item, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion,
A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi revelada em benefício de todos. Então, essa verdade que esteve por um período de tempo, um longo período de tempo, encoberta, oculta, hoje ela veio a ser revelada, desvendada, em benefício de muitos ou de todos. Todos que querem e que desejam têm o acesso a essa verdade, têm o acesso a esse mistério que foi revelado por intermédio de Cristo. Adiantando aqui, já passando para o segundo tópico dessa primeira parte, diz o seguinte: o desconhecimento do mistério. Veja bem, para compreender em que sentido o mistério estava oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifesto como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso equivale a dizer que esse advérbio como, que aparece no texto, nos diz o seguinte: que esse mistério ele não foi dado a conhecer no passado como hoje, como agora. Que no passado haveria menção a esse mistério, haveria algum vaticínio a este mistério que estava oculto, mas que não fora revelado ou manifesto como hoje. Veja que quando nós lemos o capítulo 12 de Gênesis, que trata ou que fala da chamada de Abraão, Deus diz a Abraão que através dele e por ele todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas através de Abraão, todas as famílias da terra. Então isso nos mostra o seguinte, que nesse contexto já está inserido, já está sendo revelado, mostrado, mesmo de uma forma não clara, mas já está mostrando esse propósito de Deus para as demais nações, para os demais povos, já através da chamada de Abraão. Abraão, que biblicamente é o nosso pai na fé, um homem que fora chamado por Deus para um propósito tão importante, e através dele veio ou surgiu o povo judeu, o povo hebreu, que Deus escolheu entre os demais povos para ser a sua propriedade peculiar. Deus fizera uma promessa a Israel, uma promessa a Abraão, e essa promessa que o povo judeu seria o seu representante legal na terra. E Deus, a princípio, ele se revelou para esse povo através de Abraão, através dos patriarcas, através dos profetas. Em todo o contexto veterotestamentário, Deus ele se revelou ao povo judeu, sendo esse povo como privilegiado em receber a revelação divina.
Porém, o que nós observamos que o propósito de Deus era ainda mais abrangente, não se limitaria apenas ao povo judeu. E quando nós olhamos no Novo Testamento, quando o evangelista João, ele diz o seguinte: veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam, mas todos quantos o aceitaram, ou o aceitou, teve o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, graças a Deus que esta promessa, ela é abrangente, ela inclui todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as etnias, e nos dando esse direito de nós sermos participantes dessa promessa como igreja do Senhor. Então veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, passou a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é interessante. Então, o que eu quero deixar claro aqui, o que o autor também, o comentarista da lição, está querendo nos repassar, que isto foi dado a conhecer claramente agora, desvendado pelo Espírito. Não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então essa é a verdade. O plano, ele foi traçado antes da criação do mundo. Deus instituiu, ou arquitetou, elaborou este plano, e que veio a ser claramente visto já nesse período neotestamentário. Eu quero adiantar, o assunto é muito importante, eu quero adiantar para não tomar muito tempo dos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando, estão nos dando essa honra de nos acompanhar através desta live. O terceiro item deste comentário, ele diz o seguinte: o mistério e os profetas da antiga aliança. Veja o que nos diz aqui: os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Tem várias referências aqui: Gênesis 12, 3, 22, 18, Isaías 11, 10, 49, 6, Isaías 54, 1 a 3. Tudo são textos que falam que também outros povos e outras nações seriam participantes dessa promessa, desta bênção. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, notadamente, se observa que os profetas da antiga aliança, as pessoas do Antigo Testamento, do contexto do Antigo Testamento, embora tendo conhecimento, tendo tomado conhecimento deste mistério, dessa questão, mas de uma forma não muito clara, e eles não entendiam, não sabiam, não tinham noção de como seria revelado, de que forma, de que maneira seria revelado. E aqui diz aqui, eu vou repetir o que diz aqui, que esses profetas não sabiam como era isso, como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Então essa barreira, ela foi quebrada, a barreira racial, religiosa, foram rompidas por meio de Cristo.
que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja. Foi o que eu falei ao princípio, que a igreja ela é formada por judeus e gentios, por todos quanto aceitam a Cristo como Salvador, passa a ser chamado ou conhecido como Igreja do Senhor. Nosso grande irmão Carlos Eiderson está nos dando o prazer de estar nos assistindo nessa live, e outros aqui, são vários que estão nos assistindo aqui, graças a Deus por isso. Então vamos continuar. O mistério revelado no Novo Testamento. Agora sim, nós vamos compreender já no contexto neotestamentário como esse mistério veio a ser revelado, veio a ser conhecido, como ele veio a ser claro para todos nós. Diz aqui o seguinte: o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. O primeiro item diz o seguinte: revelado aos apóstolos e profetas. Então vamos ver essa revelação. Os apóstolos e os profetas do Novo Testamento tiveram o privilégio, tiveram a prerrogativa de tomarem o conhecimento com mais clarividência desses fatos que seriam desvendados a partir do contexto do Novo Testamento. Eles tiveram esse conhecimento, essa graça, essa iluminação divina de mostrar na sua plenitude ou em sua completude esse mistério, essa revelação que nos desse mais clareza. Haja vista que no Antigo Testamento não havia clareza, havia sim menção, havia sim ênfase a esse assunto, a esse mistério, a esse plano, mas que não era falado, não era detalhado de forma como foi detalhado no Novo Testamento. É o que nós estamos aprendendo. Aqui diz o seguinte: ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua convocação, aliás, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Está lá em Gálatas 1:1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Então veja bem como é interessante isso aqui, essa revelação dada ao apóstolo Paulo, que foi um dos que mais falou sobre esse mistério. Ele diz o seguinte, que o apostolado dele, a chamada dele ao santo ministério apostólico, essa chamada não foi através de homens, não foi indicada por homem. A doutrina que ele ensinava, que ele pregava, não fora revelada a ele por intermédio de homem algum. Não havia participação humana nesse processo. Ele deixa claro que foi lhe revelado pelo Espírito de Deus, por Cristo Jesus, que lhe revelou. Aí veja o que ele diz aqui: a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que
ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina, a comissão lhe foram divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, isso é importante nós analisarmos e entender que o apóstolo Paulo, a sua missão para revelar aos gentios as verdades do Evangelho de Cristo, não foi por interferência humana, mas revelação direta do Senhor Jesus Cristo para ele. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção da sua chamada, do Evangelho que lhe fora revelado. Ele tinha convicção, certeza de que o propósito pelo qual ele foi chamado foi por Cristo, por intermédio de Cristo, para que através dele as nações gentílicas tomassem o conhecimento dessa verdade. Povo estes que eram ridicularizados pelos judeus, povo este que era rejeitados pelos judeus. Havia uma barreira cultural, religiosa, que o impediam de terem relacionamentos. Os judeus consideravam que os gentios eram um povo impuro e que, portanto, não fazia parte desse propósito. Por serem impuros, não deveriam ser inclusos no projeto da salvação. Isso era terrível. E o propósito de Deus era que todos, sem exceção, tivessem o conhecimento dessa revelação. Então Deus, ele chama, convoca o apóstolo Paulo e lhes dá autoridade, lhes dá a graça e a revelação, e ele se tornou apóstolo dos gentios para levar a palavra do Senhor aos gentios. Então isso é muito importante, é muito maravilhoso como isto foi revelado. E tem muita coisa boa ainda aqui pela frente, eu vou adiantar aqui, para que nós tomamos conhecimento melhor destas verdades. Aí diz o seguinte, o segundo item da segunda parte: o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Então veja bem, queridos, como foi revelado esse mistério. Desculpem que houve uma interferência aqui, mas já voltamos. Idealizado pelo Pai. Deus é o idealizador desse projeto, desse plano. Ele é o mentor. Tudo aconteceu segundo o propósito da sua vontade. Ele está para a nossa salvação segundo o propósito da sua vontade. E pelo seu beneplácito, ele revelou aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E adiantando o seguinte,
vamos observar já o terceiro item, a magnitude do mistério. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para não sermos muito cansativos aos nossos irmãos que nos acompanham. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Então, queridos, veja aqui o seguinte. Veja aqui o seguinte. A magnitude desse mistério. É interessante observarmos que mesmo para os nossos irmãos primitivos, para os apóstolos da igreja primitiva, em algum momento eles tiveram dificuldade de compreender esse mistério. Tiveram dificuldade ou demoraram a entender esse mistério, onde todos seriam aceitos ou inclusos nesse plano. Lembram que quando Pedro teve aquela visão com relação a Cornélio, e ele via na sua visão um lençol amarrado pelas 4 pontas, e ali havia todos os tipos de répteis, de animais quadrúpedes, e uma voz ele ouviu dizendo: mata e come, ou sacrifica e come. E ele disse: Senhor, jamais coloquei na minha boca coisa impura ou imunda. Lendo esse texto e analisando sobre essa revelação que Pedro tivera, nós entendemos que aquela revelação ela estava intimamente ligada ao povo gentil. Deus estava mostrando para o apóstolo Pedro, que até então não estava entendendo a completude desse mistério, estava tendo dificuldade. Deus revela para ele que tudo que ele fez não era para ser considerado imundo ou impuro, mas que era puro. Ele estava dando a entender que o povo gentil seria também precioso para ele, que ele tinha interesse pelos gentios, e que essas verdades, ela teria que ser também acessível aos gentios. E aquela revelação demonstrava, e Pedro entendeu, haja vista que ele entendeu, compreendeu e acompanhou aqueles mensageiros e foi até a casa de Cornélio. E lá Deus se manifestou de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, e aquele homem se tornou um homem salvo, e era um gentil, e toda a sua família ali, os que estavam ali, receberam a palavra da salvação. Veja como Deus ele tem interesse de revelar essa mensagem, esse mistério para todos, para os gentios, para que se tornasse também participante. Aí diz aqui o seguinte: a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja,
para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. É curioso nós observarmos aqui que a igreja, ela seria um mistério revelado. Ela é um mistério revelado. Ela é o propósito, a revelação que estava oculta, que estava escondido. Ela é o teor dessa revelação, desse propósito. Mas também é importante observar que a igreja também será a responsável de dar continuidade a essa revelação. De através da igreja, toda a humanidade se torne participante dessa revelação. Então, outrora, nós como igreja, estávamos escondidos, e agora, de uma feita que fomos revelados através de Cristo, agora temos a incumbência de levar a mensagem do Evangelho, de revelar esse mistério a fim de unir a todos os homens. Hoje não há barreira, não há mais barreira que separa, não há mais impedimento. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O que era impossível na antiga aliança, hoje, por meio de Cristo, tornou possível a todos, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, através do sangue da nova aliança. Esse mistério veio a ser revelado e conhecido a todos, e temos plena acessibilidade a esse propósito, a esse projeto, a essa revelação. Todos quanto almejam e querem ou desejam têm acesso a essa revelação através de Cristo. E eu quero deixar também mais claro aqui e enfatizar que é mais um dos muitos benefícios do sacrifício vicário de Cristo, a revelação desse mistério. É mais um dos benefícios do sacrifício de Cristo, ou quem sabe o principal benefício. Eu quero adiantar, já passando aqui para a terceira parte, já iremos concluir, o seguinte: o mistério pré-estabelecido. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, desde a eternidade, para ser executado na plenitude dos tempos. É interessante nós observar o seguinte: o projeto de Deus, ele já havia sido pré-estabelecido. Deus já havia projetado antes de colocar o homem no Éden. O fato do homem ter pecado lá no Éden não foi surpresa para Deus. Deus, ele não foi tomado ou não foi surpreendido pela queda do homem. Na sua presciência, ele sabia que o homem ele ia ser tentado, que o homem não ia escapar, o homem não ia resistir. Ele sabia que o homem ia fracassar. Então, desde o princípio, ele fez o seguinte: ele projetou, ele tinha na sua mente um projeto chamado igreja. Ele tinha na sua mente um propósito chamado igreja. E essa igreja, esse propósito, para ser concretizado, haveria de ter um processo que no Antigo Testamento esse processo foi insuficiente. O processo do sacrifício do templo
através dos sacerdotes, que teria que, uma vez por ano, fazer sacrifício por ele mesmo e depois pelo povo, esse sistema ele seria ineficaz, seria insuficiente para a conclusão desse propósito. E Deus sabia que o primeiro Adão havia de fracassar. Então, dentro do seu propósito redentor, Deus já tinha providenciado um segundo Adão, que esse não ia ser vencido por Satanás. O primeiro Adão, lamentavelmente, ele foi vencido pelo diabo, a antiga serpente. Mas o segundo Adão não foi vencido. Deus profetizou acerca do segundo Adão em Gênesis capítulo 3, do versículo 15. Ele disse o seguinte, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, segundo Adão, Cristo, na cruz do Calvário, ele venceu, esmagou a cabeça de Satanás e concretizou na sua íntegra o projeto divino da salvação. Através de Cristo, esse propósito foi revelado, e não somente revelado, mas foi concretizado na pessoa de Cristo. Aí o escritor aos Hebreus, fazendo menção ao sacrifício de Cristo, ele já diz o seguinte: portanto, agora pode salvar totalmente todos quanto por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, essa é a veracidade do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Nos deu essa oportunidade, nos deu esse privilégio de inclusão, de nos incluir nesse propósito divino. Eu quero já aqui só fazer uma breve leitura e já estarei concluindo, para não ficar muito longo, já irei concluir. Diz o seguinte: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como as riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Aí, adiantando aqui, eu quero já ler o quinto e último tópico deste comentário. Diz o seguinte: o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que, por trás de todo o evento da história, existe um propósito eterno, em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Fazendo já a conclusão, diz o seguinte: o mistério da igreja estava oculto nas gerações
passadas, no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Portanto, queridos irmãos, amigos que nos acompanham, esse foi o comentário que nós, ora, acabamos de mencionar da lição bíblica dominical, que são usadas nas nossas EBDs, que infelizmente a nossa EBD tem estado parada por conta dessa pandemia. Mas graças a Deus, nós temos esse conteúdo em nossas mãos. E hoje nós tivemos essa oportunidade de repassar para os irmãos e amigos de forma resumida, para que todos pudessem compreender como se desvendou esse mistério maravilhoso, esse propósito divino. E nós louvamos ao Senhor que pela revelação desse propósito, desse mistério, foi-nos conhecido, foi-nos revelado o propósito da salvação. E deixo claro em dizer que tanto judeus como gentios são participantes, são inclusos nesse mesmo plano redentor. Todos quantos se chegam a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que pelo sangue de Cristo, todos quantos estavam longe, chegaram para perto pelo sangue de Cristo. Todos têm agora o privilégio, a oportunidade de serem participantes desse propósito divino que foi oculto nos tempos passados. Esse propósito que passou um longo período oculto. Como eu falei no início da minha fala, para os que estão chegando agora tomarem conhecimento, esse propósito, ele foi mencionado no contexto veterotestamentário, mas de uma forma não clara, não muito objetiva, porque na verdade eles não tinham condições para isso, porque o propósito de Deus era revelar na plenitude dos tempos. Então ele foi apenas ventilado, principalmente pelo profeta Isaías, que é considerado profeta messiânico. Ele foi um dos mais que enfatizou ou que vaticinara acerca do propósito da salvação. Então foi ventilado no Antigo Testamento, mas que foi revelado na sua íntegra, na sua totalidade, no Novo Testamento. Então é que vale dizer que nós somos um povo privilegiados, agraciados por Deus, de sermos participantes, e não só participantes, somos inclusos nesse propósito, somos incluídos nesse propósito e também recebemos a incumbência de propagar, de difundir, de expandir essa revelação dada por Cristo aos apóstolos e aos profetas do Antigo Testamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E se no próximo domingo nós ainda não estivermos com nossos templos abertos para a realização da nossa EBD, eu vou estar novamente aqui, nesse mesmo horário, fazendo uma live para nós já falarmos sobre outro assunto, que vai ser a lição de número 10, que o assunto é a intercessão pelos Efésios. Esse é o assunto da próxima lição, no dia 7 de junho. Então todos vocês
estão convidados para participar conosco no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por ter nos acompanhado. Fique na paz e amém.